você chama um terceiro para arbitrar o que é aquilo ali, né? E você tem tribunais privados e coisa e tal. Agora, você dizendo que isso pode descambar para violência completa. A visão libertária violência é muito caro. Então, a tendência é que isso pode acontecer? É lógico que pode acontecer. Então, sempre vai ter um maluco. Nesse caso da China e dos Estados Unidos, teria alguém para arbitrar isso? Teria um outro país? Poderia ser feito isso. Uma alternativa... Fala que é uma briga muito grande, né? Quem que ia definir isso aí? Mas segundo a filosofia, como nenhum país é desigual, qualquer um poderia arbitrar a parada. Sei lá. Em tese, poderia. Sim. Não, eu concordo com vocês, tá? Isso não quer dizer que não vai ter briga. A questão toda a briga sai caro. E no final das contas, guerra é caro pra caramba e destrói o país, né? Você viu o caso do Putin lá, o cara invadiu a Ucrânia. A economia do Putin, da Rússia, está destruída. Porque a economia é uma economia do tamanho do Brasil. Imagina o Brasil, de repente, começar a gastar 40% do PIB para destruir tanque na linha de frente. Não interessa o que você conquiste ou não conquiste, você tá na merda. Pode falar palavrão aqui? Lógico, por favor. Então, beleza. Não importa o que você faça ou não faça, você tá na merda, né? Sim. Fora que, tipo assim, no caso do Putin lá, várias empresas saíram do país, abandonaram a parada, não tá vendendo mais esse tipo de coisa, exatamente. Não tá importando mais nada. Me parece... Desculpa ser até simples assim a pergunta, mas, cara, me parece meio utópico esse cenário, porque a gente vendo até a questão agora do China e dos Estados Unidos, nenhum dos dois quer arredar o pé porque eles acreditam que pô, cara, o que eu tô defendendo é mais importante do que você tá defendendo, o que eu tô defendendo é legítimo, o que você tá defendendo é legítimo e ninguém vai arredar. Tipo assim, por que ele deixaria alguém arbitrar essa história, por exemplo? Não, veja bem, nesse caso entre China e Estados Unidos, a gente está falando de guerra de tarifa. Guerra de tarifa não é agressão propriamente dita. Mas é um estranhamento ruim. Não, é um começo ruim. Agressão seria, por exemplo, se a China invadisse Taiwan. Aí é outra história. Beleza. Aí você teria problema realmente. A guerra de tarifa é uma guerra que, olha só, na minha visão, está machucando os dois. Os dois países vão sair machucados dessa história no final das contas. Ninguém ganha com tarifa, porque acaba que a sua população que paga a tarifa no final das contas, né? Mas, então, assim, esse tipo de problema é um problema, não tenha dúvida. Eles poderiam resolver isso com arbitragem, podia chamar a arbitragem da União Europeia, sei lá, arbitragem do Brasil. Tá. Não, por favor, apaga essa parte. Por favor, não. Não, até porque a gente gravou um podcast com o Rock, e o Rock falou assim que o melhor que o Brasil pode fazer é ficar quieto. Ficar quieto, né? Ficar quieto. Entendi. Enfim, mas a história é essa. Ou seja, ele poderia chamar a arbitragem de outro país para tentar resolver isso daí. Ou o que eu acho que vai mais provável que aconteça é que isso vai ser resolvido com o tempo. Por exemplo, o Trump já voltou atrás num monte de tarifa de smartphone, celular e não sei o que lá. Por quê? Porque viu que pegou mal lá. A Apple deve ter batido na porta do cara lá e você, amigão, vou lançar o iPhone 17, alivia pra mim aí. Exatamente. O Trump quase estragou tudo. Né? E a Bolsa Americana continua muito mal lá, né? O negócio lá tá sinistro lá nos Estados Unidos. Então, assim, ele vai acabar sendo forçado a voltar atrás nessa história, né? E da mesma forma o Xi Jinping, tá? As coisas na China não estão bem também não. Se os dois entrarem nessa briga com muita força, vão acabar os dois se afogando aí sozinhos, aí, brigando um com o outro. Mas você acha que é possível uma sociedade, um mundo onde alguém não queira ser um protagonista? Porque eles têm uma briga de protagonismo ali também. Lógico. Olha só, quando a gente fala com o mundo libertário, a gente não está falando desse mundo riponga. Sim. Vai ter briga. Porque eu imagino assim, pô, não, tá todo mundo se dá bem. Cara, pô, vem aqui. Não vai se dar bem, não vai ter briga pra caramba. Do The Walking Dead, lá, tá todo mundo bem, vizinho. Tá todo mundo bem. Todo mundo divide alimento. Isso, todo mundo divide alimento. Isso. Exatamente. Não, pois é, olha só, não vai ser perfeito. Não existe sociedade humana perfeita, porque o ser humano é, por definição, essa coisa que a gente é mesmo. Tem um monte de problema aí, não tem solução. A questão toda é que é um arranjo mais ótimo, mais otimizado do que o que a gente tem hoje. Entendi. Para você ter uma ideia, se a gente vivesse realmente numa sociedade totalmente libertária, com os estados relegados à mera entidade ilegítima, não teria esse problema. Porque como é que os Estados Unidos iriam impor tarifa para a China? Você que importa, você faz o que você quiser. Na verdade, tem até uma visão que é muito interessante, que você pode entender que, na verdade, isso já acontece. A gente já vive num capistão hoje em dia. A gente já está numa sociedade em que o Estado meramente é uma entidade legítima dessa sociedade, né? Da mesma forma que você tem as organizações criminosas por aí. Se você tem uma loja em determinado morro lá do Rio de Janeiro, a entidade lá vai querer cobrar de você uma taxa lá que
né? Não segue mais ou menos a mesma lógica do governo, né? Ele diz que está tendo proteção e coisa e tal. Então, você pode entender que a gente já está nessa história, já estamos no anarcocapitalismo neste momento, né? O que acontece hoje é que o Estado ainda tem muita força. Ainda tem muita força porque ainda tem muita gente que acredita no Estado, que acha que a regra do Estado é a regra legal, que temos que seguir, coisa e tal. E o que vai acontecer à medida que o tempo for passando é justamente que, como o Estado é cada vez menos eficiente, e isso fica cada vez mais evidente à medida que o tempo passa, você começa a ter mais pessoas buscando alternativas fora do Estado para resolver os problemas e conseguindo resolver esses problemas, né? Eu dou um exemplo das criptomoedas, que o pessoal da 25 de março aqui em São Paulo começou a usar direto criptomoeda para comprar coisa no exterior e coisa e tal. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Eu fiz várias vaquinhas para ajudar o pessoal na Ucrânia e rifa e coisa e tal. E para mandar dinheiro para lá é complicado pra caramba. Se você for mandar pelos caminhos normais... Câmbio e tudo mais. Fazer câmbio e coisa e tal. Cara, pedem identidade, pedem declaração de imposto de renda, 3 meses para avaliar se pode, se não pode mandar e coisa e tal. Caramba. Você compra Bitcoin, manda o Bitcoin pro cara lá vende Bitcoin lá e pronto, acabou, resolvido o problema. Você consegue fazer a coisa, né? E não tem nada de legal nisso também, né? É que antes você tinha um mecanismo formal, um mecanismo estatal, e agora você tem mecanismos muito mais fáceis de se fazer fora do Estado. E o que eu estou dizendo para você é isso, como é muito mais eficiente você fazer as coisas fora do Estado do que dentro do Estado, à medida que o tempo for passando, o Estado vai se resumir a uma entidade legítima, não vai ter nada além disso. Gente aqui, se você... não, eu sou um comuna, eu sou capitalista... Cara, você tem que cuidar do seu dinheiro, você tem que juntar dinheiro, você tem que investir, você tem que administrar seu dinheiro. Então, dia 24 de abril é aniversário da Finclass, maior plataforma de streaming de finanças do mundo e também uma casa de research super legal que a gente tem lá dentro. E só no Primocast você tem acesso a uma promoção da Finclass Vitalício com 50% de desconto, que vai te dar acesso a mais de 70 conteúdos, 2 carteiras recomendadas, porque aí você não precisa nem pensar. O analista foi lá, ele estuda o dia inteiro. Você está trabalhando, faz sua grana e lá você pega as carteiras recomendadas, você tem as aulas, então você cria uma consciência ali, não fica cru de tudo, mas ao mesmo tempo você tem os analistas para fazer esse trabalho para você, as carteiras recomendadas. E além de todo esse educacional, você tem alguns bônus aqui, são muito legais. Tem o do 1.000 a 1.000.000, curso mais famoso do Thiago, ficou vendido aí por anos. Ele não é mais vendido, tá dentro da Finclass. Tem um curso também legal dentro da Finclass, que ensinando como comprar sua própria casa pagando mais barato. Pô, eu devia ter assistido esse. Será que não? A gente acabou de comprar nossa casa, né, Kaique? Eu não vou nem assistir. Porque... Outro ponto, Kaique, interessante, que a gente vai juntar a galera que comprou lá na Black Friday e a gente vai fazer sessões de cinema do Primocast ao vivo. Ou seja, a gente vai fazer um Primocast presencial, a gente vai levar uma galera lá. Se você comprar pelo link aqui das redes do Primocast, ou seja, YouTube, Spotify, ou TikTok ou Instagram do Primocast, você vai poder ter direito aí de ir com a gente lá no cinema. Todo mundo comprar. Em São Paulo e assistir presencial, um Primocast. É isso aí.